Pare por um segundo. Seja honesto consigo mesmo. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas mais respeitadas da sala não são as mais inteligentes, nem as mais éticas, nem as mais trabalhadoras? Enquanto você pensa antes de falar, alguém fala qualquer coisa e é ouvido. Enquanto você tenta ser justo, alguém é frio e vence. Enquanto você espera reconhecimento, alguém simplesmente toma espaço. Isso não é azar, não é injustiça divina, e definitivamente não é falta de capacidade da sua parte. É ignorância psicológica. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido você sai da posição mais perigosa que existe, a posição de quem joga limpo em um jogo que nunca foi limpo. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, alguém com menos talento, menos caráter e menos profundidade está vivendo acima de você. Não porque mereça, mas porque entende algo que você nunca foi ensinado a enxergar. Você foi treinado para ser correto. Ele foi treinado para ser estratégico. Você aprendeu a esperar respeito. Ele aprendeu a construir presença. E aqui está a verdade que ninguém gosta de dizer em voz alta. O mundo não recompensa boas intenções. Ele recompensa domínio psicológico. Isso não é sobre se tornar mal. É sobre parar de ser ingênuo. Porque a ingenuidade no mundo real não é virtude. É vulnerabilidade. Durante séculos, os seres humanos operaram sob regras não escritas. Regras que não aparecem na escola. Regras que não são ensinadas em livros motivacionais. Regras que não favorecem pessoas boas, mas pessoas lúcidas. Maquiavel entendeu isso há mais de 500 anos. Os estoicos entenderam isso ao falar de controle emocional absoluto. Nietzsche entendeu ao revelar a vontade de poder. Jung entendeu ao expor a sombra que fingimos não ter, mas que os outros usam contra nós. Todos eles chegaram à mesma conclusão, por caminhos diferentes. Quem não entende o funcionamento psicológico do poder será dominado por quem entende. Talvez você já tenha vivido isso. Você fez tudo certo, trabalhou duro, foi leal, foi honesto, e mesmo assim foi ignorado, ultrapassado, descartado, enquanto pessoas mais barulhentas, mais frias ou mais manipuladoras subiam. Isso cria um conflito interno silencioso, porque você começa a pensar: será que o problema sou eu? A resposta é mais desconfortável e libertadora. O problema não é você. É a programação que colocaram em você. Você foi ensinado a evitar conflito, a não incomodar, a não parecer arrogante, a esperar sua vez. Enquanto isso, outros aprenderam algo muito mais eficaz. O respeito não é concedido, é induzido. E aqui está o ponto de virada deste vídeo. Isso não é sobre manipular pessoas fracas. Não é sobre enganar ou destruir. É sobre autodefesa psicológica em um mundo competitivo. Porque se você não aprender a se posicionar, alguém aprenderá a te usar. Se você não aprender a controlar sua imagem, alguém controlará sua narrativa. Se você não aprender a impor limites reais, alguém ultrapassará todos eles. Hoje, neste vídeo, você vai começar a enxergar o jogo como ele realmente é. Não como deveria ser. Não como te disseram que era. Mas como ele funciona, todos os dias, em silêncio. Ao longo deste conteúdo, eu vou te conduzir por 4 camadas de transformação psicológica. Cada uma desmonta uma ilusão. Cada uma constrói presença. Cada uma te tira da posição de alvo e te coloca na posição de estrategista. Mas antes de avançarmos, eu preciso ser claro. Se você ainda acredita que o mundo recompensa a justiça automaticamente, se você ainda espera que as pessoas reconheçam seu valor sem que você o imponha, se você ainda evita a força psicológica por medo de julgamento, então este vídeo não é para você. Mas se a partir de hoje você está disposto a parar de ser psicologicamente dominado, então fique. Porque na próxima parte eu vou te mostrar a primeira armadilha invisível que mantém pessoas inteligentes presas na mediocridade social. E porque quanto mais correto você é, mais previsível você se torna. E previsibilidade é a matéria-prima da manipulação. Existe uma armadilha invisível que prende pessoas inteligentes, competentes e bem-intencionadas em uma posição de fraqueza social. Ela é tão comum que parece virtude. Ela é tão elogiada que raramente é questionada. Essa armadilha se chama justiça. Desde cedo você foi ensinado a acreditar que, se fosse correto, equilibrado e respeitoso, o mundo responderia da mesma forma. Que esforço seria reconhecido, que caráter seria recompensado, que paciência levaria ao respeito. Mas observe a realidade com frieza. Quantas vezes você foi justo e foi ignorado? Quantas vezes você foi compreensivo e foi ultrapassado? Quantas vezes você deu mais do que recebeu e acabou esgotado? Isso não acontece porque você é fraco.
Acontece porque a justiça no campo psicológico não funciona como te ensinaram. O mundo não opera por mérito moral. Ele opera por percepção de força. Maquiavel percebeu isso séculos atrás ao observar líderes, cortes e guerras silenciosas. Ele entendeu que pessoas excessivamente justas se tornam previsíveis, e previsibilidade é um convite à exploração. Quando você sempre age de forma equilibrada, os outros aprendem algo perigoso sobre você. Aprendem até onde podem ir sem consequências. Eles sabem que você vai explicar, que você vai tentar entender, que você vai dar mais uma chance, que você vai evitar conflito. E enquanto você faz isso, eles avançam um passo a mais. A maioria das pessoas não cruza limites de uma vez. Elas testam, empurram levemente, observam sua reação. Se nada acontece, empurram de novo. É assim que o respeito morre. Não em grandes traições, mas em pequenas concessões constantes. Aqui está a verdade desconfortável. Toda vez que você tolera um desrespeito sem consequência, você ensina os outros como te tratar. E não importa o que você diga, o cérebro humano aprende por padrões, não por discursos. Por isso, pessoas que reclamam muito, explicam demais e impõem limites fracos acabam presas em um ciclo de frustração. Elas falam. Os outros observam. Nada muda. Enquanto isso, pessoas psicologicamente dominantes fazem o oposto. Elas falam pouco, mas quando agem, a ação é clara, direta e memorável. Poder psicológico nunca é dado. Ele é assumido. Ninguém acorda um dia e decide te respeitar por bondade. As pessoas respeitam aquilo que gera consequências. Isso não significa agressividade. Significa clareza estrutural. Quando alguém percebe que te tratar bem gera acesso, conforto e benefícios, e te tratar mal gera distância, perda ou desconforto, o comportamento dela muda automaticamente, sem discussão, sem drama, sem desgaste emocional. Essa é a diferença entre implorar por respeito e estruturar respeito. A maioria das pessoas comete um erro fatal aqui. Elas tentam ser firmes apenas quando já estão emocionalmente carregadas. Aí reagem mal, explodem, perdem o controle. E quando isso acontece, o poder muda de lado. Porque quem perde o controle, perde a posição. Domínio psicológico exige frieza. Não frieza emocional no sentido de não sentir, mas frieza estratégica no sentido de não ser controlado pelo que sente. Você pode sentir raiva, pode sentir frustração, pode sentir desprezo, mas não reage a partir disso. Você observa, registra e decide. A pergunta correta nunca é: como eu me sinto agora? A pergunta correta é: qual resposta aumenta meu valor e reduz a probabilidade disso se repetir? Às vezes a melhor resposta é o silêncio. Às vezes é a retirada. Às vezes é uma correção direta e curta. Às vezes é uma consequência que não é anunciada, apenas aplicada. O erro das pessoas fracas psicologicamente não é sentir demais, é reagir demais. E cada reação emocional previsível se transforma em uma alavanca nas mãos dos outros. Na próxima parte, você vai entender por que ser gostado é uma das maiores fraquezas sociais que existem, por que simpatia excessiva destrói a autoridade, e como pessoas silenciosamente dominantes criam respeito sem pedir, explicar ou se justificar. Existe uma ilusão social que destrói mais autoridade do que qualquer erro técnico. Ela parece inofensiva, ela parece educada, ela parece correta, mas na prática ela corrói respeito silenciosamente. Essa ilusão é a necessidade de ser gostado. Desde cedo, você foi condicionado a associar aprovação com segurança, acreditar que, se as pessoas gostassem de você, elas o tratariam bem, que simpatia geraria proteção, que evitar desconforto evitaria conflito. Mas observe com atenção o comportamento humano. As pessoas não protegem quem elas gostam, elas protegem quem elas respeitam. Gostar gera familiaridade, familiaridade gera descuido, descuido gera desrespeito. Quando alguém sabe que você quer ser aceito, ela assume que pode ultrapassar limites sem grandes consequências, porque no fundo, ela acredita que você não vai arriscar a relação. É por isso que pessoas excessivamente simpáticas são interrompidas com facilidade, são alvos de piadas sutis, têm suas opiniões descartadas, e muitas vezes nem percebem quando isso acontece. Enquanto isso, pessoas com presença firme não precisam ser agressivas. Elas não levantam a voz, não explicam demais, não tentam convencer. Elas simplesmente ocupam o espaço com naturalidade. O respeito não nasce do carisma, ele nasce da percepção de força. E aqui entra um princípio que muda tudo.
As pessoas tratam você não pelo que você é, mas pelo que elas percebem que você é. A maioria acredita que basta ser competente e verdadeiro para que isso seja reconhecido. Isso é ingenuidade psicológica. As pessoas não investigam seu caráter. Elas observam sinais, postura, tom de voz, velocidade da fala, contato visual, silêncio no momento certo, com quem você se associa, o que você aceita, o que você recusa. Esses sinais constroem sua imagem antes que você diga uma palavra. Se você entra em um ambiente pedindo permissão, mesmo sem falar, isso é percebido. Se você entra com presença, isso também é percebido. E uma vez que uma imagem é formada, ela se torna difícil de quebrar. Por isso, o gerenciamento de percepção não é falsidade, é sobrevivência social. Se você não molda a narrativa sobre quem você é, outra pessoa fará isso por você, e geralmente fará da forma mais conveniente para ela. Cada interação social é uma negociação silenciosa de status. Mesmo quando ninguém admite isso. Quando você explica demais, você parece inseguro. Quando se justifica, você parece culpado. Quando tenta agradar a todos, você parece descartável. Pessoas psicologicamente dominantes entendem algo simples. Clareza gera autoridade. Elas dizem não sem culpa. Escolhem onde estar. Não competem por atenção. Não precisam provar valor. Elas deixam lacunas. E o cérebro humano odeia lacunas. Quando você não se explica, as pessoas assumem que você tem bons motivos. Quando você não corre atrás, as pessoas assumem que você tem opções. Quando você não implora por aprovação, as pessoas assumem que sua aprovação é valiosa. Isso é controle narrativo. Não é sobre mentir, é sobre enquadrar. A mesma ação pode ser vista como egoísmo ou como força, como frieza ou como autocontrole, como arrogância ou como liderança. Quem define isso não é a ação em si, mas a história que circula sobre ela. Pessoas comuns reagem aos acontecimentos. Pessoas dominantes moldam a interpretação dos acontecimentos. Elas entendem que, em qualquer conflito, quem fala primeiro e com mais clareza geralmente vence a percepção pública. Não porque está certo, mas porque oferece uma narrativa simples. Por isso, você deve sempre pensar além do ato. Pensar em como aquilo será contado, comentado, lembrado. Na próxima parte você vai entender a forma mais avançada de domínio psicológico. Aquela que não depende de emoção, confronto ou discurso. Aquela que cria respeito automático através de sistemas silenciosos e consequências inevitáveis. Existe um nível de poder psicológico que a maioria das pessoas nunca alcança. Não porque seja inalcançável, mas porque exige maturidade. Esse nível não depende de carisma, força física ou confronto direto. Ele depende de estrutura. Pessoas emocionalmente imaturas tentam controlar os outros através de reações. Ficam com raiva, ameaçam, discutem, explicam e, sem perceber, entregam o controle. Porque quem reage perde posição. Quem se justifica perde autoridade. Quem ameaça sem agir perde credibilidade. Pessoas psicologicamente dominantes operam de outra forma. Elas criam sistemas. Sistemas são regras silenciosas, onde o comportamento dos outros gera consequências automáticas. Sem briga, sem discurso, sem desgaste. Quando alguém respeita você, o acesso aumenta. Quando alguém desrespeita, o acesso diminui. Simples, imparcial, inegociável. E o mais importante, não parece pessoal. As pessoas não podem discutir com um sistema da mesma forma que discutem com emoções. Elas não podem manipular uma regra da mesma forma que manipulam um sentimento. Por isso, sistemas criam autoridade duradoura. Em vez de reclamar de quem não valoriza seu tempo, você se torna indisponível. Em vez de confrontar quem se aproveita da sua boa vontade, você redireciona sua energia. Em vez de tentar convencer alguém a te respeitar, você simplesmente retira benefícios. Sem avisar, sem anunciar, sem drama. Com o tempo, algo inevitável acontece. As pessoas ajustam o comportamento, não porque você pediu, mas porque o ambiente exige. Esse é o poder da dominância silenciosa. As pessoas mais influentes raramente falam sobre poder. Elas não se apresentam como duras, não ameaçam, não se explicam. Elas observam, calculam e se movem no momento certo. O verdadeiro poder não se anuncia, ele é percebido. Pessoas barulhentas tentam provar força. Pessoas fortes não precisam provar nada. Elas deixam que os resultados falem, que a ausência fale, que o silêncio fale. E isso cria algo raro: respeito sem confronto. Maquiavel entendeu isso com precisão brutal.
Ele sabia que o governante sábio não depende da boa vontade dos outros, mas de estruturas que funcionam independentemente do humor alheio. Você não precisa ser amado, precisa ser considerado. Considerado antes de ser desrespeitado. Considerado antes de ser ignorado. Considerado antes de ser testado. Quando você atinge esse nível, algo muda internamente. Você para de reagir, para de se explicar, para de implorar por reconhecimento. Você começa a escolher quem fica, quem sai, onde investe energia, onde não investe. E aqui está a verdade final deste vídeo. Se você não aprender a operar nesse nível psicológico, alguém que opera vai definir os limites da sua vida. Não por maldade, mas por competência. O mundo não é cruel, ele é funcional, e ele favorece quem entende as regras reais. Este conhecimento não é um convite à destruição, é um convite à soberania. Use-o com ética, use-o com consciência, use-o para nunca mais ser manipulado, explorado ou invisível. Se este vídeo fez sentido para você, então sua transformação já começou. Agora, a escolha é sua. Ou você continua esperando que o mundo seja justo, ou você aprende a ser psicologicamente inegociável. A partir de agora, lembre-se disso. Respeito não é pedido, é estruturado. E poder real é silencioso.